Então, assim, o território humano ele se faz dada a manutenção dessa territorialidade interna, né, dentro dos quilombos e a gente precisa dizer que ela é sempre, né? Ela é sempre e precisa ser feito para o coletivo. Ela nunca é para uma prática individual, mas sempre pensando no outro, no ancestral, quando a gente pensa nas memórias, no atual, quando a gente pensa nas demandas que estão sendo gritantes, no futuro, quando a gente pensa nas pautas contemporâneas, inovadoras, né, das futuras gerações. E assim, ontem, hoje, sempre dada das influências ancestrais e do nosso povo que já vem construindo há 500 anos no Brasil. A territorialidade quilombola ela inicia por uma necessidade de estratégias de sobrevivência ao enfrentamento dos povos, né, africanos vindo do Brasil nos tempos coloniais, nas condições de escravos, condições de maus tratos, né, viviam de formas subalternas e se tornavam pessoas e povos vulneráveis aos processos daquela época. E assim se criou uma sociedade afro-brasileira, na sua maioria, os povos descendentes de africano têm buscado uma outra identidade, que é uma identidade específica enquanto povos quilombolas no Brasil, que se constituíram nos territórios, nas comunidades quilombolas, nos núcleos familiares, que somam aproximadamente 6.000 quilombolas, comunidades organizadas no Brasil. Neste contexto contemporâneo, onde a sua maioria estão no ambiente rural, porém há uma grande quantidade de quilombos urbanos, quilombos periféricos, considerando a perspectiva imobiliária, né, que se cria em torno de um quilombo. E assim se cria uma cultura diversa, multicultural, constituída pelas relações intercomunitárias e pelas práticas cotidianas estabelecidas em torno desses quilombos e dos outros povos que vivem em torno deles. A manutenção dessa cultura ela se faz a partir do respeito que é dado às práticas, né, e os conhecimentos, saberes e fazeres quilombolas, também pelo reconhecimento dessas práticas, quando a gente entende que elas têm contribuído para se instituir essa população brasileira, na sua maioria. Também quando ela é valorizada, quando ela é vista como algo de valor e de essência para um povo que continua vivendo e acreditando, e pela necessidade, muitas vezes, que nem sempre eles são dada visibilidade como é merecida essa cultura. Porém, é necessário que para essa manutenção seja eficiente, é preciso dar visibilidade em meios de comunicação, utilizar os meios tecnológicos para demonstrar, para levar ao conhecimento de todos essa vivência tão rica da cultura africana no Brasil, que é pautada das matrizes africanas, né, possibilitando uma significação das culturas e também, muitas das vezes, a ressignificação dessas comunidades, dessas práticas, quando a gente viu por muitas vezes elas perdidas em razão de estarem proibidas de cultuar, né, como práticas religiosas, como práticas corporais de defesa, como a própria música, né, os cantos, os ritos. Muitas das vezes a gente tem eles proibidos. Um bom exemplo é as práticas da religião de matriz africana, eu posso aqui lembrar. Mas foi criado espaços, né, para essa ressignificação, para essa significação, que são as organizações. A primeira instituída foi na parte interna das comunidades, dos territórios, que é a organização comunitária familiar. A primeira organização é a familiar, onde pai, mãe, avós e filhos, no labor, na vivência do dia a dia, eles trocam os conhecimentos e faz com que essa cultura, que esses fazeres, essa territorialidade seja fortalecida sempre, de geração por geração. A outra forma que a gente precisou aprender para outros enfrentamentos e lutas externas
são as organizações sociais, essas que são conhecidas como articulações, como coordenações, núcleos, que é, de certa forma, um grupo de pessoas que é a representatividade coletiva do povo quilombola no Brasil. Nós temos, a exemplo, a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Povos Negros Rurais no Brasil. Nós temos a COECTO, CONERUC e outras, aqui no estado do Tocantins, a COECTO, uma representatividade estadual. E aqui a gente está falando de uma representatividade da Associação Quilombola Local de Lajeado. A difusão desses saberes ancestrais e desses fazeres epistêmicos que a gente entende que quando a gente vive práticas ancestrais que nosso povo viveu desde que chegou aqui e ele torna contínuo, ele é uma epistemologia, né, de práticas de subsistência dessas famílias, desse povo. A exemplo, nós trouxemos a roça de toco, que possibilita plantar várias culturas para a alimentação das famílias. Uma delas é o plantio da mandioca, que a gente faz a desmancha e aí produz a farinha, produz a goma, que é a tapioca, que faz o beiju, que chega nas nossas mesas. A gente precisa entender que essa manutenção é de uma forma muito natural, né? E sempre na relação com a terra, com a natureza. A produção das casas típicas, a exemplo, a casa de pau a pique, a casa de adobe, todas elas a gente tira da natureza a madeira, o cipó, o barro, a palha, tudo isso pensando e cuidando para a sustentabilidade dos territórios e das matas que ali a gente retira esses materiais. Também é importante lembrar da economia da reciprocidade, que é a economia da qual a gente faz troca entre as famílias. Quem colheu mais dá para o vizinho que não tem, para o irmão que faltou, e assim outro dia o outro também serve numa necessidade. Então a reciprocidade ela tem sido uma substância das famílias, dessa troca, desse cuidado entre famílias de comunidades quilombolas. A educação, que é baseada no ensino oral e prático, onde se faz de geração em geração, onde os mais velhos, na prática coletiva oral, de fazer junto, transmite os conhecimentos e os saberes ficam instituídos. Esses mestres e anciões são especificamente lideranças, que se forjam naqueles locais de comunidade quilombola. E essa luta é interna nas comunidades, em suas casas, nos terreiros, embaixo das árvores, e também espaços que a gente já acessou, como universidades, espaços coletivos de organizações, dentre outros que a gente busca estar ali fazendo uma representatividade, especialmente na busca da política pública. Então, assim, o território humano ele se faz dada a manutenção dessa territorialidade interna, dentro dos quilombos, e a gente precisa dizer que ela é sempre, ela é sempre, e precisa ser feita para o coletivo. Ela nunca é para uma prática individual, mas sempre pensando no outro, no ancestral, quando a gente pensa nas memórias, no atual, quando a gente pensa nas demandas que estão sendo gritantes, no futuro, quando a gente pensa nas pautas contemporâneas, inovadoras, das futuras gerações, e assim, ontem, hoje, sempre dada das influências ancestrais do nosso povo que já vem construindo há 500 anos no Brasil. E como isso vem organizando, é de forma que juntos, incentivando o outro, buscando articular entre outras organizações mistas e específicas, Enfim, a territorialidade, ela é resultado das relações de resistências estabelecidas com a relação e a essência dos processos estabelecidos com as especificidades contextuais.